Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tudo bem? Espero que essas videoaulas estejam abençoando a sua vida, principalmente você que é aluno do CETEB. Embora as nossas aulas sejam abertas para qualquer pessoa no YouTube que queira nos assistir, mas ela é feita especialmente para você que é aluno do CETEB, tá bom? Hoje vamos abordar coisas muito interessantes. Vamos abordar aqui um pouquinho acerca de algumas técnicas de pedagogia. E se der tempo, vamos falar um pouquinho acerca de planejamento de aula, tá bom? Planejamento de aula é fundamental o professor atingir o seu objetivo dentro do tempo que ele é exposto, dentro do tempo que ele é determinado, tá ok? Para você que tem nosso material didático aí, abra a sua apostila na página de número 19, no capítulo de número 5 do nosso estudo, tá? Onde abordamos técnicas pedagógicas, tá bom? Vamos lá? Já aprendemos que pedagogia são a arte e a ciência de ensinar e educar. Pedagogia são a arte e a ciência por quê? Pedagogia é uma arte porque ela também depende do dom, da habilidade, da tendência, da inclinação do professor. Nós sabemos que existem professores e professores. Existem pessoas que ensinam muito bem, porque já vem com ela o dom do ensino. Então, de certa forma, a pedagogia ela também é uma arte. Mas não é apenas uma arte, porque ela não depende só de dom. Ela também depende de técnicas, ela também tem princípios, ela também tem regras, tá bom? Então, nesse aspecto, ela é uma ciência. Ela é uma ciência, repito, quando se fala de ciência, estamos falando de algo que foi descoberto, não é algo que foi criado, tá bom? É composto de processos e técnicas de ensino, explorando as leis psicológicas que regem o crescimento do ser humano. Essas técnicas que comunicam a mensagem modernizam-se constantemente para atingir o maior número de alunos em menos tempo e do melhor modo possível. Para citar um exemplo, há 50 anos atrás, por não existir microfone e o amplificador de som, as técnicas de comunicação em massa eram bem dificultosas. Hoje, o mais modesto auditório não dispensa este recurso. Estas técnicas podem ser eficazmente educacionais sem alterar em nada a vida espiritual, se usadas com sabedoria em seu devido lugar. Lembre-se, as técnicas mudam, mas a palavra de Deus, que é o conteúdo, ela continua a mesma. Nós não precisamos, de maneira alguma, termos receio da modernidade. A modernidade, elas até servem como um auxiliar. Por exemplo, nesse período de pandemia, você está tendo aulas no conforto da sua casa. É claro que não é a mesma coisa de uma aula presencial, mas imagine uma situação desta, como nós estamos vivendo, se não houvesse a tecnologia. Hoje você consegue me assistir, independente do lugar onde você mora. Pessoas, por exemplo, de outros países, pessoas de outros estados, podem me ouvir, podem me assistir. Então a tecnologia, ela auxilia sim, ela ajuda sim. E nós não devemos nos preocupar muito com a questão do método, e nos preocuparmos sim mais com a questão do conteúdo. Com relação ao conteúdo, o importante é que a palavra de Deus ela está sendo ministrada, a palavra de Deus está sendo pregada, e é isso que é realmente importante. Vamos lá, uma pedagogia centrada no aluno. A primeira impressão que temos ao analisar as obras pedagógicas de Hugo de São Victor é o fato de todas elas se dirigirem na íntegra ao aluno, não ao professor, para quem nada tem a dizer sobre organização escolar. Não há mais ninguém, senão unicamente ao aluno, não obstante a tarefa de Hugo fosse a de organizar a escola em todos os seus aspectos. Esta aparente enorme lacuna se explica pelo fato
de que a pedagogia no século XII era manifestamente centrada no aluno e não no professor. Nós temos que entender que a pedagogia moderna, ela se volta novamente para o aluno em detrimento do professor. Alguns anos atrás, entendia-se que o agente principal de uma aula, de uma educação, era o aluno, era o educando, era o professor, era o educador, quando na verdade é o educando. O educando é o alvo principal das aulas. Aliás, se a escola existe, não é por causa do professor, é por causa do aluno. Então a pedagogia, ela deve estar centrada no aluno, ela deve se voltar para o aluno. Antigamente, por exemplo, eu me lembro que quando eu assistia aulas, o professor ele jogava as matérias no quadro e quem aprender, aprendeu, quem não aprender, paciência. Mas a pedagogia moderna não ensina isto. A pedagogia moderna ensina que o aluno ele não é obrigado a entender o professor. É o professor que é obrigado a se fazer entender. Ele estudou, ele cursou, então ele tem uma série de métodos de ensino, onde ele pode aplicar vários métodos diferentes, a fim de que todos os alunos sejam alcançados. Eu não posso me considerar um bom professor, um bom educador, se apenas uma parte dos meus alunos estão sendo alcançados, se apenas uma parte dos meus alunos estão entendendo a matéria. Todos precisam aprender. Então, a pedagogia moderna, ela se volta para ensinos antigos, onde o agente principal é o aluno e não o professor. Tá bom? Em dois textos do século XIII, geralmente mais conhecidos entre os estudiosos modernos do que as obras de Hugo de São Victor, São Tomás de Aquino, ele afirma que no ensino o professor não pode, por necessidade ontológica, ser a causa principal do conhecimento. Esta causa é a atividade do aluno. O papel do mestre não é o de infundir a ciência, mas a de auxiliar o seu discípulo. Ou seja, a função do mestre, do professor, do educador, não é colocar a informação na mente do aluno, mas sim orientar o aluno para que ele, por ele mesmo, possa despertar a sua consciência, despertar a sua imaginação, de maneira que o aluno, chegue à conclusão daquilo que o mestre está fazendo com que ele seja conduzido a alcançar. Então, na pedagogia moderna, você não educa ninguém inferindo a ele informações, mas fazendo com que ele mesmo, por indução, por condução, descubra por si só aquilo que é verdade e aquilo que não é dentro daquele assunto. Abre aspas, olha o que Tomás de Aquino disse: assim como o médico é dito causar a saúde no enfermo através das operações da natureza, assim também o é o mestre. Diz Tomás de Aquino, é dito causar a ciência no discípulo através da operação, da razão natural do discípulo, e isto é o que? Isto é ensinar. Ensinar é fazer com que a pessoa, ela entenda por ela própria. Quando eu entendo por mim mesmo, eu aprendo. Quando eu chego à conclusão de que aquilo que eu estou pensando é o certo, eu vou aplicar aquilo para o resto da minha vida. Então, aquilo que eu aprendo aqui, entre certo e errado, não é aquilo que alguém está dizendo, mas aquilo que eu chego à conclusão de que é um fato. Se o mestre tentar seguir uma conduta diversa, diz ainda Tomás de Aquino, o resultado será que ele não produzirá no discípulo conhecimento, mas apenas a opinião ou a fé. Se eu não fizer com que os meus alunos entendam por eles próprios aquilo que eu quero que eles aprendam,
Eu vou apenas transmitir para eles uma opinião minha, aquilo que eu acredito, mas não o conhecimento, não a ciência, não aquilo que eles acham que é o correto. Ao redigir uma série de textos para organizar os métodos educacionais que seriam usados em sua escola, Hugo não dirigiu quase uma única palavra aos professores, e sim aos alunos. Para Hugo de São Victor, o aluno é o agente principal. É exatamente o contrário do que vemos na literatura pedagógica do século XX. Toda a literatura sobre metodologia é escrita para a leitura do professor, não do aluno. Aquele era um ensino centrado no aluno. Este, embora às vezes se diga o contrário, é um ensino centrado no mestre. Os resultados destes modos diversos de encarar a pedagogia são também diversos. O primeiro, encontrado no mestre, tende a tornar-se uma transferência mecânica de conhecimento do professor para o aluno. O segundo, centrado no aluno, tende a tornar-se uma aventura do espírito. Então há uma diferença grande entre fazer com que o aluno por si só entenda ou eu chegar e transferir um conhecimento, apenas uma informação. Tem alunos que até discordam, mas são temerosos de discordar, de falar, de serem rechaçados como estúpidos, burros, ignorantes, porque não conseguem entender a ideia do professor. Mas o aprendizado, ele é um processo, ele não é algo automático. É preciso sim se desenvolver dúvidas, ideias contrárias, para que a gente possa ser guiado até a verdade. Os resultados destes modos diversos de encarar a pedagogia também são diversos. O primeiro, encontrado do mestre, transforma-se numa transferência mecânica, conforme já falamos aqui. A escola centrada no aluno tende a produzir, por sua natureza, um certo número de alunos melhores do que o mestre. É isso aí. Quando o professor ele procura fazer com que o aluno desenvolva por ele próprio a ideia, a conclusão, o resultado disso é que a propensão de alunos mais conhecedores ou com mais conhecimentos do que o próprio mestre, ela é maior. Eu tenho que fazer com que os meus alunos sejam capazes de amanhã me substituir se for necessário. Na escola dominical, por exemplo, isso aqui é muito importante. Um professor de escola dominical, por exemplo, ele precisa preparar outros, entre aspas, professores. Outros professores. Será que nós, como professores de escola dominical, estamos fazendo com que os alunos desenvolvam um raciocínio lógico e espiritual acerca das verdades que nós estamos transferindo, a fim de que eles creiam, não pelo fato de eu como professor estar falando, mas porque eles chegaram à conclusão de que isso aí é correto, de que isso aí é o certo, e aí sejam capazes de estudar cada vez mais, para amanhã também ensinar a outros? É isso que a pedagogia moderna ela tem a nos dizer. É isso que ela desenvolve. A consequência destes fatos é que os professores da escola, centrada no mestre, são, no que depende da escola, a cada geração, possuidores de um nível cada vez mais baixo, enquanto que na escola centrada no aluno, a tendência é níveis acadêmicos mais altos. Mais altos. Bom, vamos ficar por aqui. Parei aqui na página 22. Eu disse que ia ver se entrava no planejamento de aula hoje, mas não vou entrar porque o tempo não nos permite. Eu tenho aqui um tempo por aula para ministrar. Existe também um método pedagógico, não sei se você sabe, para transmitir aulas online. Eu não posso gastar o mesmo tempo que eu gasto numa aula presencial. Numa aula presencial eu posso falar 1 hora. Numa videoaula é até no máximo 20 minutos. Então o tempo que eu tenho aqui já se foi, tá bom? Mas na próxima videoaula, não perca, porque vamos falar sobre planejamento de aula. Você sabe planejar uma aula? Você sabe usar o tempo que você dispõe para ministrar uma aula dentro do conteúdo que você tem para ministrar? Então não perca a nossa próxima videoaula. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Graça e paz.